Alguma vez você já desejou ser alguém inabalável? Alguém que não se importa com críticas, rejeição, perda ou traição? Já sonhou com o dia em que finalmente vai parar de sentir aquela dor silenciosa, aquela angústia que corrói por dentro, mesmo quando você finge estar bem por fora? Talvez você esteja cansado de tentar agradar a todos, de manter uma imagem que exige força o tempo todo, quando na realidade, tudo o que você queria era descansar, nem que fosse por um momento, da pressão de ser intocável. Mas deixe-me dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. Enquanto você tentar evitar a dor, ela continuará a controlar você. Enquanto você tentar se anestesiar-se para se proteger, para se esconder, você permanecerá refém de tudo o que acontece ao seu redor, das palavras que machucam, das ações que decepcionam, dos silêncios que matam por dentro. E isso não é fraqueza. É a realidade para a maioria das pessoas. A diferença é que alguns fingem melhor do que outros. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, disse que nós não somos o que acontece conosco, mas o que escolhemos nos tornar. E é aí que está a chave. Não se trata de se blindar do mundo. Não se trata de se tornar frio, indiferente ou intocável. Trata-se de integrar. Trata-se de trazer à luz tudo o que atualmente te afeta na escuridão. Porque a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a plena consciência de quem você é, mesmo quando está sangrando. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Este vídeo é para você que está cansado de se machucar com tudo e todos. É para você que sente que está sempre em desvantagem emocional, como se outras pessoas tivessem um poder sobre você que você não entende. Eu quero mostrar que não precisa ser assim, mas para isso, você terá que encarar algumas verdades que podem doer. E talvez, pela primeira vez, essa dor vai te libertar. Vamos começar. Você acredita que o que te machuca está lá fora, nas ações dos outros, nas palavras mal escolhidas, nos abandonos que você sofreu, nas traições que não esperavam. Mas a verdade é brutal. Nada disso realmente tem o poder de te machucar, a menos que já exista uma ferida aberta dentro de você. O que te machuca não é o que os outros fazem com você. É o que essas experiências ativam dentro de você. É a história que você conta a si mesmo sobre isso. É o trauma antigo que nunca foi resolvido. É o vazio que você disfarça com força, com orgulho, com aquela necessidade desesperada de parecer ajustado. Jung nos mostra que a dor que sentimos diante do mundo externo é meramente um reflexo do que ainda não foi integrado em nosso mundo interno. É por isso que algumas pessoas podem passar por situações devastadoras e ainda manter clareza, enquanto outras desmoronam diante de um simples comentário. Não é sobre o que acontece, é sobre onde isso te atinge. E aqui vem uma verdade desconfortável. Você ainda sofre tanto porque, em algum nível, você acredita que pode controlar como o mundo deve te tratar. Você ainda está tentando ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, compreensivo o suficiente, como se isso garantisse que ninguém vai te machucar. Mas o controle é uma ilusão. E enquanto você se agarrar a ele, você vive em tensão constante, tentando prever o imprevisível, tentando evitar o inevitável. Você quer parar de sofrer? Então pare de se proteger do sofrimento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais consciência. Enquanto você acreditar que as pessoas precisam mudar para que você pare de sentir dor, você permanecerá escravizado pelas ações dos outros. Sua liberdade começa no momento em que você entende que tudo o que vem de fora só tem poder se encontrar um eco dentro de você. E é exatamente aí que está o verdadeiro campo de batalha, o inconsciente. O que você não vê, não entende e não domina, domina você. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Prepare-se para mergulhar um nível mais profundo, porque é aí que a verdadeira transformação começa. A maior mentira que te contaram é que você está no controle da sua vida. Acorde, porque você não está. Pelo menos, não enquanto continuar vivendo no piloto automático, reagindo sem saber por quê, sentindo sem entender de onde vem, tomando decisões que depois você sabota. Isso não é má sorte. É o seu inconsciente tentando te acordar. Mas você insiste em dormir. Você quer ser alguém que não se machuca mais? Então pare de fugir do que está dentro de você. Porque enquanto você não conhece o seu inconsciente, você será um fantoche das suas emoções. E quanto mais você tenta se proteger da dor externa, mais vulnerável você se torna à dor interna. Mas há uma saída. E não está em se defender, mas em se integrar. Porque se tornar intocável não é um ato de resistência,
É um ato de profundo conhecimento. É isso que vamos ver na sequência. O que significa verdadeiramente ser alguém inabalável, e por que essa força não vem de uma armadura, mas da aceitação. A maioria das pessoas acredita que a única maneira de evitar se machucar é se fechando. Elas constroem muros, criam máscaras, desenvolvem armaduras emocionais e fingem que nada as afeta. Elas dizem, não me importo mais, estou pouco me importando, nada me atinge. Mas por dentro, elas continuam sangrando. Elas continuam se corroendo. Porque o problema nunca foi sentir. O problema é não saber o que você está sentindo e por quê. E isso só acontece com quem ainda não se conhece. Jung foi preciso quando afirmou: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E essa alma humana que você insiste em esconder atrás de um personagem forte, invulnerável, controlado, está gritando para ser vista. Tornar-se emocionalmente forte não tem nada a ver com ser frio, não tem nada a ver com ignorar a dor, evitar conflitos ou fingir que não se importa. Tem a ver com integrar, com aceitar, com trazer à luz tudo o que atualmente te afeta na escuridão. Porque a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a plena consciência de quem você é, mesmo quando está sangrando. Jung escreveu: a individuação não é um processo de perfeição, mas de integração. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor, você só precisa se tornar inteiro. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Quanto mais você foge da dor, ela mais te persegue. Quanto mais você tenta não ser afetado, mais frágil você se torna. Mas quando você encara suas próprias feridas, quando você aceita quem você é, com tudo que é bonito e feio, nobre e vergonhoso, nada fora de você tem o poder de te desmontar. Mas este caminho exige coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de abandonar as máscaras. Coragem de sentir. Porque é precisamente na dor que a chave para a transformação está escondida. E é isso que vamos descobrir na próxima parte. Como o sofrimento, longe de ser um inimigo, pode se tornar a porta de entrada para a sua verdadeira força. Vamos mergulhar mais fundo. E desta vez, sem medo. Você aprendeu a odiar a dor desde pequeno. Foi ensinado que sofrer é sinal de fraqueza, que chorar é perda de tempo, que sentir demais te torna vulnerável. E então você começou a correr, a evitar, a negar. Mas quanto mais você foge do sofrimento, mais ele te persegue. E pior, ele muda de forma. Se disfarça de ansiedade, raiva, apatia, tédio e impulsos autodestrutivos que você nem entende de onde vem. A dor ignorada não desaparece. Ela só cava túneis dentro de você, até que um dia, sem aviso, tudo desaba. Jung via o sofrimento de uma maneira completamente diferente. Ele acreditava que a dor era a mensageira da alma, o alarme do inconsciente, a linguagem que o self, o que você é na sua totalidade, usa para chamar a sua atenção. Ele disse: a depressão como uma dama de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a para se sentar, ofereça um café e escute o que ela tem a dizer. Mas você não ouve. Você se silencia, se distrai, se mantém ocupado, se anestesia. Você faz de tudo para evitar olhar para o que realmente importa. O que esta dor está tentando te mostrar? A verdade é que o sofrimento só dói tanto porque ainda está em guerra consigo mesmo. Ainda há uma parte de você querendo crescer e outra parte querendo manter tudo como está. Há algo dentro de você que clama por transformação, mas o seu ego, acostumado ao controle, tenta sufocar esse chamado. E é nesse atrito que a dor nasce, porque mudar dói, crescer dói, deixar ir crenças antigas, cortar laços tóxicos, permitir que o que não te serve mais morra, tudo isso é um luto, um processo interno de morte e renascimento. Mas é precisamente nesse espaço de ruína que algo novo pode nascer. Porque quando tudo em você é desconstruído, quando as certezas desmoronam, quando a dor deixa sua vulnerabilidade exposta, você finalmente pode ver quem você é, sem as camadas de proteção, sem a performance, sem a máscara. E nesse ponto exato, o sofrimento se torna sagrado, porque ele te leva de joelhos diante da única coisa que pode te libertar, você mesmo. Jung sabia disso. Ele entendia que o sofrimento não é uma falha no sistema, é parte do processo. A dor não é o final da estrada, é o começo da jornada em direção à individuação. Mas o problema é que a maioria das pessoas desiste antes de cruzar esse vale escuro. Elas fogem, se distraem, voltam para a superfície. Mas não você. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para cruzar. E na próxima parte vamos entender como esse processo de travessia acontece.
Como o caminho da individuação, por mais solitário e brutal que pareça, é o que finalmente te liberta. Poucas pessoas têm a coragem de começar a jornada da individuação, e ainda menos têm a coragem de completá-la, porque este caminho não promete conforto, não oferece garantias, não protege seu ego, ele o destrói. Jung se referiu à individuação como um processo de se tornar quem você é, mas isso significa, acima de tudo, desaprender o que você pensa que é. E isso dói mais do que qualquer rejeição externa, porque você começa a perceber que muito do que te definia até agora era uma ilusão. Você não é as suas conquistas, você não é seus traumas, você não é a imagem que construiu para ser amado, respeitado ou admirado. Tudo isso foi o que você criou para sobreviver. Mas sobreviver não é viver, e a individuação é o chamado da vida além da sobrevivência. É quando o inconsciente começa a empurrar para a superfície tudo o que foi reprimido, escondido, distorcido.